Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um React, Feliz React, nesta segunda-feira pela manhã, após a magnífica vitória do Palmeiras ontem no Itaquerão, Corinthians 0, Palmeiras 1, gol do Flaco Lopes, que deu voadora na bandeirinha, teve o Andreas Pereira cavocando a marca do pênalti e o Memphis Depay errou. Teve bolada na cara do menininho corintiano, coitadinho, né? Tava atrás do gol, o Luigi deu uma bicuda na bola, explodiu na cara do moleque. Coitado, vai ter que ficar esperto, né? Tá atrás do gol, tem que ficar esperto. Enfim, teve muitos elementos para que a torcida do Palmeiras se divertisse bastante. Espero que não tenha machucado o menino, né? Só isso. Mas bolada não mata ninguém. Então, foi um domingo espetacular, um domingo muito bom. O Palmeiras jogou bem, ao contrário de algumas narrativas que estão sendo impostas por aí. Tem gente falando que o Corinthians amassou o Palmeiras. Diga-se de passagem. É muito burro, né? Na verdade, ele não é burro nada, ele é muito esperto, né? Ele sabe o que ele está falando. Ele está conseguindo o que ele quer, a visibilidade que ele quer, mas não é verdade o que ele está falando. O Palmeiras não foi amassado coisa nenhuma, o Palmeiras fez uma escolha de jogo, resistiu, né? Fez por onde e atacou na hora certa. É só lembrar da famosa luta da luta do Muhammad Ali com o George Foreman, em que a estratégia do Ali foi clara, né? Aguentar, cansar o adversário, e quando o adversário tivesse cansado, ir lá e resolver a parada. Foi o que o Muhammad Ali fez no Zaire, em 74, uma luta que o mundo inteiro assistiu, e foi mais ou menos o que o Palmeiras fez ontem. O Palmeiras, entendendo que a proposta do Corinthians era sufocar nossa saída de bola, o que faria com que eles se desgastassem fisicamente muito mais, aguentou. Poderia ter sido nocauteado. O Palmeiras podia ter sido nocauteado? Podia. Então foi o risco que o Palmeiras resolveu correr. Posicionou lá Flaco Lopes e Vitor Roque na frente. Vai que eles resolvem, vai que eles encaixam, né, um bom golpe ali. Não foi possível. Eles estavam sempre marcados por 4 ou 5, não conseguiram fazer uma tabela ali que conseguisse furar o bloqueio. Mas o Palmeiras também foi pouco ameaçado. O Carlos Miguel fez talvez uma grande defesa ali numa bola parada. O Corinthians não fez nenhuma grande sequência de escanteios, nenhuma grande pressão. Teve ataques esporádicos, exigiu, vez ou outra ali, alguma intervenção da nossa defesa, mas nada que assustasse. O Palmeiras jogou o jogo e, nitidamente, quando deu 15, 20 minutos do segundo tempo, eles pregaram, porque eles não aguentaram, né? A aposta deles era marcar um gol antes de cansar. Não conseguiram. Aí o jogo ficou muito mais para nós. E a gente já podia ter feito o primeiro gol um pouquinho antes, com o Luigi aproveitando o cansaço do Mateuzinho, roubando a bola dele. Só que daí ele desperdiçou bizonhamente. Só que o próprio Luigi começa a jogada do gol 5 minutos depois, num apoio que o Maurício fez, coisa que ele não vinha fazendo no primeiro tempo, exatamente porque estava guardando posição, mais preocupado com a defesa. Quando o Palmeiras sente que o adversário cansou e começa a soltar seus meias para dar mais opção de jogo, sai o gol. O Maurício começa, dá sequência na jogada, né? Quem começa é o Luigi, rouba a bola, dá para o Piquerez toca para o Maurício tem um espaço enorme. De onde veio esse espaço? Do cansaço do Corinthians. E aí ele dá o chute, o Hugo Souza rebate e o Flaco Lopes faz o gol e dá voadora na bandeirinha. Ou seja, espetacular. Né? Espetacular o que o Palmeiras fez. Lá em Itaquera, fazia tempo que a gente não ganhava lá, estava na hora já, e a semana começa da melhor forma possível. Vamos ver o que o Abel falou de tudo isso. Acho que ele gostou. Acho. Mas se quiser eu saio, se não quiser. Se quiser eu saio. O Abel está aqui. Abel Ferreira, importantíssima vitória aqui na Neoquímica Arena. O que não acontecia com o Palmeiras aqui desde 2022. 4 anos já sem ganhar. Os caras lá. A vitória veio com o gol do Flaco Lopes.
Queria que você dissesse para a gente a análise sua, por favor, e o que você acha que o Palmeiras fez de diferente que conseguiu sair daqui vitorioso na noite de hoje. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, sempre é difícil jogar aqui em Itaquera. Já disse que este é um gramado diferente de todos os do Brasil, portanto o Corinthians tem essa vantagem, uma vantagem muito grande, porque é um gramado completamente diferente dos outros todos. E nós sabemos disso, quanto é difícil jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado ou super confiante pela vitória e mais um título que ganharam, portanto sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia. Conforme o jogo foi rolando, eu acho que nós fomos ficando cada vez melhor dentro do jogo. Mesmo na segunda parte tivemos uma clara oportunidade do Luigi, em que cara a cara com o goleiro, um bocadinho mais de maturidade que ela vai ganhar com o tempo, seguramente, e com a oportunidade de continuar a jogar na nossa equipa, mas acho que foi uma vitória difícil perante um adversário difícil, mas competimos como o Palmeiras exige. É isso, o Palmeiras competiu. O Palmeiras foi muito competidor ontem. Foi um jogaço, foi um clássico muito legal de assistir. Para quem torcia para um dos times, para quem não torcia, foi super disputado, muito físico, intenso, ninguém afinando para ninguém. Jogo com J maiúsculo, né? Um prazer de assistir e muito mais prazeroso ainda ganhar no final do jeito que a gente ganhou. O Luigi ele precisa ter instinto de matador. Isso daí não é o tempo que vai resolver. Ou tem ou não tem. O Luigi parece que ele não tem instinto de matador, né? Aquele atacante matador. Talvez ele possa, sei lá, buscar outra função, jogar mais aberto. Pô, definidor, centroavante, desculpa, não vai ser. Né? Porque senão tinha feito o gol ontem. Ontem, partindo de frente para o gol, não tem como perder um gol desse. Né? O Flávio Lopes já perdeu vários gols assim. A gente queria matar o Flávio Lopes uma época atrás. Talvez vocês se lembrem. Mas não sei se era o caso de comparar os dois. O Flávio Lopes acho que foi muito mais por nervosismo. O Luigi, eu fiquei com a impressão que ele quis caprichar demais, que ele quis pensar demais, que ele não seguiu o instinto dele. Então, talvez por isso que ele tenha que se desenvolver mais, talvez em outra função. Ou se ele quiser insistir em ser centroavante, ser definidor, beleza, mas vai ter que treinar muito. Né? O instinto, aquela coisa natural, ele não tem. E ano passado, o próprio Corinthians, né, ele começa a arrancada na temporada depois de vencer o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Agora, nessa primeira fase, o Palmeiras ganha os 3 primeiros clássicos estaduais. Como isso também pode dar mais casca à sua equipe, motivar, melhorar, aliás, a moral desses jogadores com uma sequência de temporadas? Se me permite uma segunda, o Palmeiras anunciou ontem, né, o John Arias, você já conta com 2 reforços, mas ainda conta com jogadores também do departamento médico. Queria saber do Paulinho, se você já tem alguma previsão para poder contar com ele para te ajudar dentro de campo. Olha, eu vou começar pela segunda. Os jogadores são reforços quando os vis a jogar. Quando nos vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. Até aí, se o clube o anunciou, é ótimo, porque realmente precisávamos de mais soluções. Eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande para ir atrás dessas contratações, e logicamente quando falamos de jogadores desse nível, isso é contratação de presidente, como já disse, contratação de scouting e de treinador e de Barros é o Lopes, é o Rios, é o Murilo, são esses jogadores. Agora, jogadores como o Vitor Roque, como o Andreas e como agora o Arias, isso é contratação de presidente, não há dúvidas para ninguém. Portanto, em relação a isso, estamos falados, mas eu quero vê-los disponíveis e prontos para jogar dentro do campo. Aí sim, falamos em reforço. Até lá, que continuamos a jogar com uns recursos que temos, que são bons, e quando estamos todos juntos, estamos na nossa máxima força dos que estão aqui, somos uma equipa competitiva e consistente, como mostramos hoje aqui, com
com grandes pormenores de qualidade, e quando é preciso também sofrer juntos também o fazemos. E a primeira pergunta era sobre olha, apesar disto ter começado há um mês e pouco, já conseguimos entender o que é que isto funciona, não é? Já houve contestação, já houve euforia, pronto, é isto. Isso eu não vou mudar, isso faz parte da nossa cultura, isso não vou mudar. O que eu te posso dizer é que vamos continuar com o nosso trabalho de continuidade, de organização, melhorar cada vez mais os nossos processos, melhorar cada vez mais a confiança dos nossos jogadores, melhorar cada vez mais a decisão dos nossos jogadores, porque nós precisamos que as decisões sejam boas e continuar o nosso caminho que mal começou. Essa parte da confiança é importante, né? O Palmeiras ganha os 3 clássicos. Aliás, o Palmeiras fez bons jogos quando jogou com o time titular. Os jogos horríveis que o Palmeiras fez esse ano, que foram 2, e foram 2 em 9. É interessante como tentou se transformar essa proporção numa crise. O Palmeiras tomou uma goleada, ok, em Novo Horizonte, depois jogou muito mal em Ribeirão Preto. Virou uma crise, virou um negócio absurdo, com um time reserva. O time titular do Palmeiras ganhou 6 jogos e empatou 1 no começo de temporada. Eu acho que é um início de temporada realmente muito bom, muito promissor do Palmeiras, e os jogadores ganhando 3 clássicos ganham confiança. Ganhando confiança, vão tomar decisões melhores. É um ciclo virtuoso, né? Quanto mais você acerta, mais confiante você fica, mais você ganha, mais você acerta e roda. Ótimo começo de ano do Palmeiras. Eu realmente... Isso sem algumas peças importantes. Lucas Evangelista só foi entrar ontem, Paulinho ainda não voltou da lesão, da segunda cirurgia, o Arias está aí para estrear. Eu só posso ficar confiante. Eu não sei por que ainda existem tantas pessoas que preferem, que gostam de ficar pessimistas. Cada um torce do jeito que quiser. Eu não estou falando que é errado, eu só não entendo. Juro que eu não entendo. Boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. No começo da temporada você falou que o Palmeiras, inclusive algumas coletivas, tem que ter um pouco de sorte no futebol, além de competência e oportunidade. Você citou um pouco também, um pouquinho de raiva. Acho que aconteceu tudo isso hoje, né, dentro dessa partida diante do Corinthians, e eu queria saber o tanto quanto você ficou bravo ali com o Vitor Roque, porque a bola batia e voltava, na substituição do Luigi, e o que falar sobre o pênalti, na sua opinião, onde o Carlos Miguel sai para disputar uma bola e, na minha opinião, em momento nenhum ele... Estás-me a falar do pênalti da Vila Belmiro ou não? Não, com o jogador... de hoje. Não vi. Eu só tinha visto, foi o da Vila Belmiro que o Klaus empurrou. Não, hoje não vi. E agora não vi. Esses aí... Está sendo irônico. E sobre essa resiliência do Palmeiras de competir ao máximo, e você falou, se a gente competir ao máximo, a gente pode competir... Caramba, foram 4 perguntas numa só. Verdade. Ele realmente vai perder como perdeu para o Novo Horizonte. Verdade. Já vos falei que nós o ano passado fizemos uma reformulação muito grande na equipa. Às vezes até questiono, parece que só cheguei o ano passado, mas mesmo assim chegámos a 3 decisões. Apesar de toda a reformulação, chegámos a 3 decisões. Infelizmente tivemos um adversário que foi mais competente do que nós e ganhou, mas o desporto e o futebol é isto mesmo, é estarmos preparados para competir, para chegar às decisões e ganhar, e umas vezes vamos ganhar e outras vamos perder, como aconteceu ao longo destes 5 anos, apesar de eu às vezes pensar, parece que só cheguei o ano passado. Mas é isto, sim, hoje competimos, como já competimos outros jogos, já houve jogos que nós viemos aqui e perdemos e que não merecíamos ter perdido por aquilo que foi as oportunidades que nós criamos. Mas é sempre difícil jogar aqui, eu volto a dizer,
O Corinthians é uma equipa super qualificada, é uma equipa que, tal como o Palmeiras, luta pelos títulos, tem a mesma obrigação que o Palmeiras ganhar títulos, tem jogadores de grande qualidade nacional e internacional, jogadores de seleção nacional brasileira e jogadores de seleção internacional. Para de também, bater, Abel. Portanto, é isso, é uma equipa que, tal como o Palmeiras, luta pelos mesmos objetivos. Foi, como te disse, um jogo difícil onde o Palmeiras acabou por ganhar por aquilo que fez ao longo dos 90 minutos e aquilo que para mim é mais importante no futebol, que é a eficácia. Isso determina tudo aquilo que é o resultado do jogo. Falou de forma retórica, não respondeu a pergunta sobre o Vitor Roque, não respondeu aquela parte da raiva, né? Tergiversou, até porque casquinha de banana, né? As duas. Então passa batido, embora a gente queira ouvir o que ele tem a falar do Vitor Roque. O Vitor Roque realmente não fez um jogo bom ontem e saiu de beiço. Normal. A gente nem sabe se o beiço era com o treinador ou se era com ele mesmo, de como ele jogou mal, né? Vitor Roque. Mas quando vem a pergunta, né? Se tem algo ali meio mal resolvido, é melhor não falar nada. Resolve, conversa e toca em frente. E é assim, né? Falar alguma coisa agora, se tem alguma coisa ali meio mal resolvida, só vai piorar. Voltando em duas situações de jogo, uma já mencionada na sua pergunta sobre a substituição do Vitor Roque. Por que dessa opção? Alguém falou de novo. Os torcedores, a saída um pouco parecido do que você costuma mexer em relação a esse jogador. E, além disso, a sua expulsão. Qual foi a reclamação? Qual foi a cobrança naquele momento em relação Eu acho que... Eu não queria muito falar da arbitragem. Em relação ao jogador, é fácil, é opção. Nós queremos rendimento, queremos frescura, queremos... E nós temos que entender que, para vocês entenderem, o Roque, quando começou, teve logo uma lesão na primeira semana, se vocês se lembram. Portanto, sabemos que ele ainda está longe daquilo que nos pode agregar, como já agregou no ano passado e que seguramente como vai fazer este ano. Portanto, opção, só isso, nada mais. Tem que fazer isso mesmo, tá? O Vitor Roque não estava jogando nada. Agora ele não pode chegar na coletiva e falar, tirei porque ele estava jogando pedrinha. Não. Ele tem que falar isso. Estava cansado, teve uma lesão, foi uma opção só, é nada mais. Estou buscando frescura. Frescura no sentido de jogador inteiro fisicamente. Claro, todo mundo já entendeu o português de Portugal que o Abel usa. E o Luigi entrou com a tal da frescura. Né? Entrou com o físico inteiro. Foi por conta dessa diferença física que ele criou aquele lance que ele mesmo desperdiçou. Um lance bizarro ali no final. E foi com essa diferença de físico que ele dá um carrinho, rouba a bola, que cai no pé do Piquerez, o Piquerez toca no Maurício, o Maurício chuta para o gol, para o Flaco Lopes fazer no rebote. Tudo começa com um carrinho do Luigi. Então, a gente pode até reclamar. Porque o Luigi não é exatamente o que a gente quer e tal. Não é mesmo. Podia ter colocado o Ramon Sousa, podia, mas o Luigi, de um jeito ou de outro, ele deu conta. Ele fez o que ele tinha que fazer. Em relação àquilo que foi a expulsão, é verdade, a CBF foi ao Palmeiras e fez questão de dizer que este ano não ia permitir qualquer tipo de contestação. A única coisa que eu fiz, eu realmente contestei a falta do André, não era? Que já tinha feito 6 ou 7 faltas. Tinha dito isso ao árbitro assistente na primeira parte, uma falta sobre o Vitor Roque, do lateral direito do Corinthians, não deu amarelo, e depois na segunda parte, primeira falta que faz o Maurício, dá amarelo ao Maurício, e eu, como lhe tinha dito, ok, se for igual para as duas equipas eu não vou reclamar, mas só que os critérios foram diferentes, foi o que eu fiz, reclamei, não sei o que é que ele vai escrever, porque ele estava a 40 metros, não sei, viu a gesticular, mas aí eu também tenho que reconhecer, fui avisado que nem gesticular posso, e ele teve realmente coragem, teve a coragem de me dar amarelo e expulsar, e pelas regras daquilo que me foi dito, que não podemos gesticular, tenho que aceitar a decisão dele. É meio exagerado isso, né? Não poder nem gesticular. Tudo bem que o Abel não é santo. Deve ter falado ali umas cobras e lagartos ali na beira do campo. Talvez até tenha sido o quarto árbitro que dedurou. Como ele mesmo disse, o Paulo estava longe pra caramba.
Não acho que ele foi inocente, não acho pelo histórico, porque a gente não tem imagem nenhuma, pelo menos até agora eu não vi nenhuma. Mas eu não duvido que ele tenha merecido a expulsão. Agora, que é um pouco exagerada essa determinação de não poder nem gesticular, também é exagerado demais. Isso é fato. Da Web Rádio Verdão. É a segunda vez que você repete essa escalação contra o Vitória hoje contra o Corinthians. Queria saber se você ainda vai manter essa escalação para o próximo jogo, que é um jogo muito complicado. Mas boa pergunta. Enfrentar o Inter. Se me permite, eu queria saber também sobre o Marlon. Poucos jogos, mas demonstrando um espírito de liderança que lá no Botafogo já demonstrava e aparentemente se sente muito em casa e não está no Palmeiras também. O Palmeiras tem essa capacidade, que quem trabalha dentro do Palmeiras, as pessoas, nós temos uma capacidade. O Palmeiras não, o brasileiro tem isso dentro do sangue, recebe sempre bem quem vem de fora, seja brasileiro ou gringo. A cultura brasileira é assim mesmo e, portanto, nós recebemos sempre muito bem os nossos jogadores e acho que aí mais uma belíssima contratação do nosso diretor, o Barros, é um jogador que acrescenta isso tudo que tu disseste. Nós vendemos o Aníbal, achamos que era uma boa oportunidade para poder vender o Aníbal e realizar algum dinheiro e dar aqui... Que livramento, hein? Abrir espaço para podermos contratar um jogador para essa posição e acho que, eu já vos disse, gosto muito de jogadores brasileiros, gosto muito do mercado brasileiro, mas é muito difícil contratar dentro do mercado brasileiro e pronto, é muito bom poder contar com um jogador conhece Palmeiras, conhece o Brasil, conhece o jogo, já foi bem treinado por vários treinadores e isso é uma coisa que ajuda muito o treinador quando tens a possibilidade de poder ter jogadores que foram bem treinados por outros treinadores, e isso é ótimo porque é menos trabalho que tenho e é muito mais fácil a adaptação. É um jogador que tem esse cariz de liderança também, e vocês sabem que nós, em função daquilo que foi este mercado, a vontade de alguns jogadores, juntamente com a direção, algumas lideranças e referências do clube saíram, portanto é fundamental esse tipo de jogador. E a outra era... Bom, sobre o Marlon Freitas a gente já falou várias vezes, né? Como ele encaixou bem, como ele está exercendo o papel com a bola e sem a bola, e a presença dele ontem no Clássico foi fundamental. Como fez falta um cara como ele nos derbys do ano passado. Né? Ao contrário, né? O Aníbal, a gente lembra o que ele fez. Então, alguém imagina o Marlon Freitas fazendo o que o Aníbal fez? De jeito nenhum, né? Cabeça muito melhor, muito mais experiente, muito mais ligado no futebol brasileiro, no estilo do futebol brasileiro, como disse o Abel. Então, assim, foi um upgrade espetacular, né? Vender Aníbal Moreno e comprar Marlon Freitas. Isso não tem dúvida nenhuma, já deu certo. É isso mesmo, a minha função é exatamente essa, é continuar a trabalhar, manter o equilíbrio nas vitórias, perceber que não ganhamos nada, manter o equilíbrio nas derrotas, perceber que o futebol é mesmo isto, mas às vezes vais ganhar, outras vais perder. Quando o treinador entender que deve continuar com a mesma equipa, essa é a minha função, é olhar para o treino, se tiver que jogar os mesmos jogadores jogam, se tiver que trocar, trocam, se tiver que trocar os 10, essa é a minha função dentro do... Mas o que você vai fazer contra o Inter? Específica dentro do clube, mas eu acho que com jogos atrás de jogos temos que pesar aquilo que é o próximo jogo, perceber como é que os jogadores recuperam, começar a conhecer também estes novos jogadores, como é que lidam com a recuperação de 2 a 2 dias ou 3 em 3 dias, perceber o tipo de recuperação que têm, quanto tempo é que conseguem dormir ou não. Nós já sabemos que o sono é determinante para aquilo que são a recuperação dos jogadores. Agora num calendário tão apertado, com horários tão tarde, é muito difícil tu teres uma equipa fresca como tivemos no jogo há 3 dias atrás, porque eu tinha trocado toda a gente contra o São Paulo e toda a gente viu a dinâmica, a fluidez, a frescura. Hoje jogaram os mesmos, ao contrário do Corinthians, que descansou toda a equipa para jogar contra nós e que se calhar se previa que hoje estivesse muito mais fresca e conseguisse
pensei eu, mas o futebol é isto, é aquilo que nós metemos na cabeça, naquilo que nós acreditamos, e felizmente hoje num jogo extremamente competitivo e difícil fomos capazes de saber lidar com todos os momentos de jogo e ser eficazes, que isso é o mais importante no futebol, numa vitória difícil, num campo onde tradicionalmente é sempre difícil para qualquer equipa que venha aqui jogar. Bom, ele não respondeu, mas ele deu uma dica, né? Tipo, vou analisar cada jogador e ver quem eu consigo colocar contra o Inter. Contra o Inter é um jogo super importante. Já contra o Guarani no fim de semana, nem tanto. Só que contra o Inter vão ser 3 jogos seguidos com força máxima, se ele escolher colocar todo mundo. É possível que a gente tenha um ou outro que tenha que sair. Mas ele tem que colocar a força máxima disponível sem correr risco de arrebentar ninguém. Então aí que entra a fisiologia. Basicamente é isso. E aí sim, contra o Guarani descansa todo mundo. Bota o time em reserva, pode perder o jogo, não tem o menor problema. E ele fala dessa escolha do Corinthians de ter poupado os jogadores no meio da semana contra o Capivariano. Foi um jogo pelo Campeonato Paulista. Tudo por conta da Supercopa, né, que deu uma bagunçada no calendário deles. Então, eles botaram o time reserva contra o Capivariano. E o Palmeiras jogou com o time titular na quarta-feira. Então, o Corinthians veio bem mais descansado. E isso explica um pouco a estratégia que o Abel escolheu ontem. Eu não vou me desgastar. Deixa eles correrem. Para, no mínimo, igualar as coisas para o segundo tempo. Né? Então, tudo tem a ver também com o aspecto físico. Aí as pessoas tendem a ter aquela análise mais rasa, né? O Corinthians ficou mais com a bola, o Corinthians amassou o Palmeiras. Né? Eu fico espantado de ter palmeirense que cai em narrativa de craque Neto, cara. Numa boa mesmo. Boa noite, Rafael Oliveira Tatiaia. No ano passado você se queixou algumas vezes sobre a falta de maturidade e de experiência. Eu queixei, mano. Eu não me queixo. Comentou em algumas entrevistas. E 2 lances específicos me chamaram a atenção, pelo menos nos confrontos com o Corinthians no ano passado. Um deles, um gol do Corinthians no jogo da Copa do Brasil, em que o Corinthians bate a falta rápida, o jogador do Palmeiras acabam não cercando, e o Mendes faz o gol de cabeça, e no jogo da volta, o Aníbal acerta aquela cabeçada, enfim. E hoje, o Palmeiras segurou a bola quando tinha vantagem no placar, ou não caiu na provocação do Corinthians depois do gol, da comemoração, tudo. Você sente que tem um acréscimo de maturidade acontecendo nesse elenco, uma coisa que você está incentivando essa mudança de atitude? Se me permite uma segunda, já sabe se poderá contar com o Paulinho nesse mês de fevereiro ou uma coisa mais? O pessoal insiste. Os caras perguntam, ele sai pela tangente, aí vem o outro e pergunta de novo. Né? Eles estão atentos, né? Eu gostava muito, mas não sei responder a isso. Eu gostava, mas não sei responder. Não tenho informações suficientes para poder responder a isso. Toda a gente sabe da qualidade desse jogador, mas desde que ele foi contratado, pude contar com ele, não sei, um mês. Deu para perceber o que é que ele, né? Em meia dúzia de 15, 20 minutos, deu para perceber o que é que esse jogador nos pode dar. Temos que ter um bocadinho de paciência e a vida é mesmo isto. Às vezes nós, falar de futebol, para mim é falar de vida. Quando nós aprendemos a entender e a perceber que a única constante da vida é a incerteza, estamos mais preparados para lidar com o presente e com o futuro. É isso que eu tenho para vos dizer em relação àquilo que é a minha filosofia de ser e de estar. A única constante da vida é a incerteza. É isso que eu te posso dizer em relação a isso. Preocupante, hein? Eu esperava algo um pouco mais positivo em relação a esse assunto. Você vê que ele fugiu, agora apertaram ele falou, o cara está aqui há 1 ano e meio, eu só pude contar com ele 1 mês e meio. E foi isso mesmo. Mas o potencial é inegável. Eu esperava que ele tivesse mais otimista. Pô, tá chegando a hora. Falta só mais um pouquinho, vamos ter um pouquinho mais de paciência, que já. Mas nem isso. Será que tem algo pior acontecendo? Dá medo, né? Deu medo. Eu não gostei nada da expressão dele agora, falando disso. Não gostei mesmo. Gostaria que tivesse sido mais positivo.
Em relação à maturidade, eu acho que eu não tenho a mesma idade que tem o Dorival, um excelente treinador, mas eu não sei qual é a vossa experiência, a tua experiência, mas a tendência é conforme nós vamos ficar um bocadinho mais velhos, com mais cabelos brancos, as coisas todas a cair, mas há coisas boas que nos acontecem. A ideia é quanto mais velho tu ficas, mais experiente, mais maduro, mais malandro, mais maturidade. Portanto, a idade é isso mesmo que te dá. E é isso que eu espero da minha equipa. Quando nós olhamos, eu sei que vocês fazem, também não é essa a vossa função. Há 5 anos que eu cheguei e é uma equipa completamente diferente, entre vendas astronómicas que fizemos, de encaixes financeiros absurdos, de reformulação de plantel, numa altura em que às vezes é difícil quando tu começas a ver que os teus jogadores começam a chegar a uma determinada idade e que é preciso reformular o plantel que nos deu a todos muito. Há e alguns que por vontade própria decidiram procurar outros desafios e que o clube acedeu. É sempre bom que este tipo de jogos e as experiências nos vá dando exatamente essa maturidade para saber lidar, mas como te disse, não nos vai dar certeza absolutamente nenhuma, porque no futebol ninguém tem certezas de nada. Eu volto a repetir aquilo que eu disse desde que cheguei: eu nunca prometi títulos, nunca prometo, dar o meu melhor com os recursos que eu tenho, procurar dentro de um clube que é super organizado, que tem processos de continuidade, de responsabilidade, continuar a fazer aquilo que eu melhor sei, que é preparar a minha equipa, a treinar os meus jogadores, é quando não jogarem mal, perceber que a responsabilidade é minha, quando jogarem bem, perceber que a responsabilidade é deles, e continuar este caminho. Mas a vida é mesmo isto: quanto mais experiências tens, quanto mais jogos tens, não é? Eu não tenho muitos anos de carreira sénior como treinador, porque uma boa parte dela foi passada na formação, mas como sénior já tenho mais de 700 jogos feitos, e isso deve querer dizer também alguma coisa. Muita asneira feita, e muito aprendizado também. Portanto, sabendo que as expectativas são enormes, que a cobrança é enorme e que só há um caminho: é continuar a jogar para ganhar. É a única coisa que eu posso prometer: jogar para ganhar, ser competitivos e exigentes como fomos hoje, como o Palmeiras merece. E umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. Isso não há volta a dar. É o futebol tal e qual como ele é. O Abel, às vezes, parece que ele está numa sessão de análise, né? Parece que ele está falando com o psicólogo. A maturidade a que o jornalista se refere, pelo que eu entendi na pergunta, posso ter entendido errado, acho que ele estava falando muito mais da maturidade do time do que do treinador, e ele começa a falar da maturidade dele, de como ele está evoluindo, em termos de ficar mais maduro, de começar a entender melhor como as coisas funcionam, que também é válido. Mas com relação ao time, a gente tem que ver como a idade média do time influencia no comportamento em campo. Veja, só de entrar Andrés Pereira e Marlon Freitas. O Andrés tem 29 para 30, acho que é a mesma idade do Marlon Freitas. E você tira o Aníbal, que tinha 24, tira quem que era o segundo volante? Já nem lembro mais. De qualquer forma, a gente nota que precisava um pouco subir a idade média do time, para não cometer erros bobos, como a gente vinha cometendo ano passado. Ano passado, muitos dos problemas que aconteceram foi por conta disso. Time imaturo, time que a gente falava, time pipoqueiro, pipoca na hora que precisa. Time imaturo, muito jovem. E isso vem da política de contratações do Palmeiras. Tudo tem uma causa, né? Não é aleatório. Então, o Palmeiras exagerou naquela política de jogadores jovens para valorizar. Ficou um time muito jovem dentro de campo. Tem que ter mais equilíbrio em tudo. Você tem que ter jovens, tem que ter jogador experiente, dessa mescla que sai um time equilibrado e vencedor. Acho que esse ano a gente está muito mais próximo disso do que a gente estava no ano passado. Boa noite.
Tite, ainda nessa questão da maturidade, você já falou um pouquinho sobre o Marlon Freitas também, e outro que teve essa experiência pela primeira vez de um derby foi o Carlos Miguel, e talvez até com uma responsabilidade maior por tudo que aconteceu na saída dele aqui do Corinthians, por voltar aqui à Arena, reencontrar o torcedor corintiano. Queria te ouvir sobre a partida que fez o Carlos Miguel, quanto ele foi fundamental para essa vitória do Palmeiras, e se a saída do Everton também acelerou um pouquinho esse passo dele ser o líder dentro de campo, que era algo que o Everton também fazia. Obrigado. Olha, como te disse, ou como já vos tinha dito, nós já tínhamos feito esta contratação, a nossa Presidente já tinha feito esta contratação, não era só para o presente, era para o futuro, mas em função daquilo que foi uma vontade do nosso jogador, o Everton, juntamente com a direção, decidiram aquilo que era o melhor para todas as partes. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito sincero e verdadeiro com o Carlos Miguel, mas logicamente que é sempre bom ele jogar, porque nós quando o contratamos, ele não tinha assim tanto jogo assim, mas sabíamos do potencial dele, por aquilo que mostrou aqui no próprio Corinthians, mas nós sabemos que há posições, e nomeadamente a do goleiro, é uma posição onde a aposta tem que ser forte, tem que ser firme. É um jogador que tem um potencial tremendo, é um jogador que os nossos dois treinadores de guarda-redes, o Rogério e o Tales, têm trabalhado muito em cima daquilo que são os aspectos não só táticos, mas também técnicos, mas também táticos, que é uma coisa que nós implementamos muito na nossa forma de jogar. É um jogador que nós vamos conseguir trabalhar mais do que, por exemplo, o Everton, que era já um goleiro consolidado, com 30 e muitos anos quando nós o apanhamos. Estamos a falar de um jogador que tem 25 anos, com pouco jogo ainda, mas com muito caráter, com muito potencial, um goleiro corajoso, um goleiro que nos vai ajudar seguramente, e nós sabemos que a continuidade de um goleiro é fundamental para isso. O outro lado emocional é perfeitamente normal, um jogador que já jogou no Corinthians, é normal que ouvir aqui representar o Palmeiras no estado de um dos clubes que ele representou, aquela emoção seguramente que sente, porque faz parte, todos nós somos emocionais, mas acho que fez um jogo sólido, fez aquilo que lhes pedimos, teve esse lance do penalti dentro da área onde ele não pode ser tocado, mas enfim, como te disse, eu esse lance ainda não o vi, só tinha na cabeça o lance da Vila Belmiro, este ainda não tinha, mas pronto. Mas para te dizer que eu gosto do teu look, gosto do teu look. Pareces-me um português. Está bem, um abraço. Entendi essa parte final, mas pouco importa. Carlos Miguel, para quem acompanhou a nossa transmissão ontem aqui no nosso canal, antes do jogo, eu mencionei que um dos aspectos mais importantes do derby era a atuação do Carlos Miguel, que seria um derby divisor de águas para ele. Ele estava sendo muito hostilizado no aquecimento, então a parte mental dele poderia ter sido afetada, e ele vinha de uma sequência de, eu não vou dizer falhas, mas de lances questionáveis. E ele está numa fase de aquisição de confiança da torcida, da imprensa, está todo mundo desconfiado, até porque ele tem 25 anos, 25 para 26, mas ele atua muito pouco, a carreira dele é relativamente curta, então ele precisa de atuações convincentes, de uma sequência convincente, e ele estava com partidas duvidosas, vou repetir, nenhuma falha, mas partidas duvidosas, botaram o pulguinho atrás da orelha de todo mundo, né? E ontem ele fez uma partida muito boa, apesar desse pênalti. Ele sai socando, soca errado. Então não foi uma atuação perfeita, mas foi uma atuação segura. Deu segurança. Contou vários pontos. Então se a gente falava que ia ser um divisor de águas, foi pro lado positivo. Principalmente a maturidade que ele mostrou na parte final, né? A cera que ele fez no final ali, a forma como ele fez o relógio andar, a forma como ele furou a bola, tudo isso tendo o estádio todo xingando ele de tudo que é nome. Ele aguentou firme, né? Então contou pontos
o Carlos Miguel ontem. Se a gente estava muito desconfiado, agora a gente está só um pouquinho. Tomara que ele continue fazendo atuações seguras e elimine toda essa desconfiança. E assim, então, a gente termina este React, uma segunda-feira tranquila, né? Que segunda-feira boa, assim que nós gostamos. Depois de ter vencido o Corinthians em Itaquera, agora a gente tem um pouco mais de tranquilidade para seguir a temporada. Jogo difícil na quarta-feira contra o Internacional no Beira-Rio, estádio maldito, mas vamos pensar do lado positivo, né? Estamos a apenas 3 vitórias de alcançar o Internacional no confronto direto. Já estivemos a 12. Então a gente está cortando essa vantagem. O Inter não vem em boa fase. É uma grande oportunidade da gente cortar mais ainda essa vantagem, para tentar ainda esse ano ou ano que vem virar esse placar e ter retrospectos positivos contra todos os clubes da Série A. Que legal, né? O único time a ter isso. Falta só o Inter, né? Vamos ver se a gente começa a virar esse placar aí na quarta-feira. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Hoje, às 20 horas, tem o Verdaz ao vivo, aquela live semanal. E dessa vez a gente vai ter a participação especial do João Kerr, que está lá em Roma, na Itália. Ele vai ter bastante coisa legal para contar para a gente. Conto com vocês, um grande abraço, ótima semana, saudações ao Viverdes.